chegasse aqui cedo, e seria durante a manhã e tarde. Celebraríamos a missa pela manhã, começando o evento, e ficaríamos à tarde, e assim a gente teria mais tempo para abordar mais sobre um tema tão rico que é o tema da teologia do corpo. A gente vai realmente preparar esse momento com tranquilidade, mas como a chuva interferiu na nossa celebração, então a gente fez uma missa um pouco mais rápido, né? Até porque nós sabemos que o santo sacrifício da missa precisa acontecer de modo que ele tenha a possibilidade de ser celebrado por toda a divinidade. A chuva estava realmente interferindo para que nós celebrássemos, então a gente fez uma missa mais rápida, e a graça de Deus nos permite estarmos aqui para respondermos algumas perguntas. Vieram algumas perguntas, eu tinha pedido isso para que ele fizesse, né? Ele trouxesse a mim algumas perguntas para que eu pudesse refletir com vocês, e é claro que cada pergunta dessa daria para fazer uma live, daria para fazer, né, uma pregação, mas a gente vai tentar simplesmente tocar em alguns aspectos sobre esse ponto, tá certo? Sobre esse ponto. Então, vamos com atenção escutar. Pega aqui uma primeira pergunta. Algumas perguntas a gente vai, na própria resposta de uma pergunta, talvez a gente englobe outras perguntas, tá certo? Aqui tem uma pergunta interessante que diz assim: por que o corpo é uma teologia? Na verdade, o corpo não é uma teologia. Primeira coisa, o corpo, a palavra teologia, em primeiro lugar, se refere ao estudo de Deus. Primeira coisa, o estudo de Deus. O que a gente deve se perguntar é: qual a relação que existe entre Deus e o corpo? Ou seja, nós fazemos a partir da própria encarnação de Jesus, porque quando Jesus assumiu o corpo humano, né, aqui a gente sabe muito bem que Jesus, o verbo divino, é uma pessoa divina, portanto não tinha um corpo humano. À medida que o verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós, esse verbo divino recebeu da Virgem Maria, né? Esse verbo divino que se encarnou no seio da Virgem Maria recebeu um corpo, e a gente pode pensar que certamente os traços de Jesus têm muito a ver com os traços da Virgem Maria, né? Maria não foi uma barriga de aluguel. Entendam isso, porque às vezes os protestantes têm uma visão de que Maria foi simplesmente alguém que cedeu para Deus o seu corpo, e depois que Deus utilizou o seu corpo, não tinha vínculo nenhum com Deus. Pelo contrário. E é por isso que nós afirmamos, como católicos, que Jesus é filho da Virgem Maria. Ao mesmo tempo que Jesus é filho de Deus, porque o verbo divino se fez carne, é uma pessoa divina. Essa pessoa divina, que é filho de Deus, Pai, recebeu um corpo humano. E porque recebeu um corpo humano, ele se tornou filho da Virgem Maria. Por isso que nós chamamos Maria de Theotokos. Maria é a mãe de Deus. Infelizmente, os protestantes tentam separar, como se fosse possível, né? Porque de fato é impossível nós separarmos a natureza divina da natureza humana. Lembrando, uma pessoa divina que tinha uma natureza divina. E esse verbo, ao se encarnar, agora recebe uma natureza humana. E quando Jesus ascende ao céu com seu corpo ressuscitado, Jesus eleva a nossa humanidade.
e Ele está no céu com o seu corpo glorioso. Estou tentando explicar assim bem explicadinho para vocês entenderem. Então, por que nós só podemos falar de teologia do corpo? Porque o verbo divino se fez carne. Primeira coisa. Deu para entender? Mas não podemos dizer, como aqui na pergunta, e claro, quando a pessoa faz a pergunta, a pessoa está aprendendo, né? Eu estou aqui para explicar, então não se preocupe se essa é a sua pergunta. Eu só estou tentando explicar para que você entenda bem direitinho. Então, o corpo não é uma teologia, porque a teologia estuda Deus, mas o corpo, a partir da encarnação de Deus, esse corpo agora é um corpo que nós podemos sim falar sobre uma teologia a partir desse corpo de Deus e a partir também do nosso corpo, porque esse corpo que nós temos é um corpo que tem uma vocação eterna, que é um detalhe importante. Infelizmente a gente tem uma visão do corpo muito distorcida. A gente tem uma visão do corpo muitas vezes até platônica, né? Aquela visão platônica sobre o corpo, a visão de Platão, certo? A gente às vezes pensa que o nosso corpo é o cárcere da alma. Então, os pecados que nós cometemos, a gente vincula ao nosso corpo. Não. Entendamos que o corpo é um dom de Deus e através do corpo, inclusive o Papa São João Paulo II vai chamar o corpo de sacramento da pessoa. Através do meu corpo eu me expresso como pessoa. Eu me expresso como pessoa através do meu corpo. Portanto, esse corpo que Deus me deu, ele tem uma vocação eterna. Tira da tua cabeça que o seu corpo é instrumento de pecado. O seu corpo não é instrumento de pecado. Você peca com o seu corpo, sim, mas entenda que assim como você peca com o seu corpo, você de fato foi criado para amar através do seu corpo. Tem outra forma de nós amarmos? Nós humanos? Não. Você ama com o seu corpo. Então, vamos mudar essa lógica que a gente traz no nosso coração de achar que o nosso corpo é fonte de pecado. E muitas vezes até justificar o pecado que nós cometemos como responsabilidade do nosso corpo. Se o nosso corpo ele não fosse algo belíssimo, Deus não se encarnaria assumindo o corpo humano. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam um corpo, e com o corpo que eles receberam, eles tinham a vocação ao amor. Então, o que aconteceu foi que eles, se afastando do projeto divino, reduziram, como quem estava na igreja na quinta-feira passada eu falava, eles tinham o coração deles, né, no ser deles, eles tinham o espírito o espírito e a matéria estavam em profunda harmonia, em profunda conexão. Hoje a gente usa muito o termo sinergia, né? Existia uma profunda sinergia entre a matéria e o espírito. E por isso Adão, quando viu Eva realmente a partir da lógica de Deus. Viu Eva a partir dos verdadeiros valores do Evangelho. Então, como é belo quando a gente entende o conceito de pessoa, em primeiro lugar. Adão viu Eva como pessoa, o valor da pessoa, e depois também viu Eva a partir do valor sexual. Com o pecado original, o que aconteceu? Uma certa inversão. A partir de agora, Eva deixou de ser pessoa, no sentido de Adão agora objetivar Eva, e a Eva também objetivar Adão, lembrando que os dois eram sujeitos um para o outro. E quando o pecado acontece, há uma desordem nessa relação. Então, só para a gente entender como nós devemos compreender o sentido e o projeto de Deus para o nosso corpo. Deu para entender? Peço mais uma vez que não passem por aqui por
não estou nem somente falando da gravação, estou falando de qualquer movimentação vai interferir, me atrapalha completamente. Eu estou falando aqui, a pessoa passa por ali, eu quase me perco aqui, né, do que eu estava respondendo. Então não façam isso, por favor, me ajudem. Então respondi essa primeira pergunta. A segunda pergunta aqui, o que é a teologia do corpo? A teologia do corpo é um ensinamento muito precioso do Papa São João Paulo II. Eu sei que tem jovens aqui, tem jovens de 15 anos aqui, 16, 17 anos, tem jovens que não nasceram no período do pontificado do Papa São João Paulo II, né? Mas o Papa São João Paulo II, ele teve um papel importantíssimo, até mesmo pelo tempo que ele exerceu o seu pontificado. O Papa São João Paulo II, ele exerceu o seu pontificado naquela década da Revolução Sexual. A Revolução Sexual que está em curso nos nossos dias, e as feridas que existem nos nossos dias tem muito a ver lá atrás com a Revolução Sexual. A igreja sempre defendeu o verdadeiro sentido da castidade. Inclusive tem no canal eu fiz um vídeo sobre eu usei um conceito do livro Amor e Responsabilidade, a reabilitação da virtude da castidade. E eu coloquei esse tema justamente para levantar um questionamento que o próprio Papa fez no livro Amor e Responsabilidade. Quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de quê? O que seria uma reabilitação? O que seria reabilitar algo? Fazer com que algo se torne aquilo que ele é chamado a ser, vamos dizer assim. Ou seja, você reabilita algo que perdeu um certo sentido. A gente pode se perguntar, mas como a gente pode falar de reabilitação de uma virtude? Virtude não é algo que se reabilita. Virtude não é algo que se reabilita. Virtude é algo que é bom por si mesmo. Por si mesmo. Mas o Papa colocou esse termo reabilitação porque é como se a virtude da castidade tivesse perdido dentro de nós o direito de cidadania, a ponto de não mais se falar sobre castidade. Às vezes a gente está na vida da igreja e para nós esse termo castidade é algo que... qual o sentido disso? A gente precisa entender o valor das virtudes e dessa virtude. O que essa virtude nos leva a viver? Nos leva a viver o matrimônio de modo virtuoso, respeitando o seu esposo, a sua esposa. Hoje parece que é comum você trair. Parece que é comum você trair o seu esposo, a sua esposa. Parece que é algo que não fere. Eu não me sinto acusado diante de uma traição que eu cometo. Não deveria ser assim, porque na verdade o matrimônio, ele é um caminho de santificação para você e para o outro. Então você deve respeitar a dignidade do matrimônio, respeitar o seu esposo, respeitar a sua esposa. Você jovem deve respeitar o seu corpo, viver um namoro virtuoso, um namoro santo. E como é que a gente vive um namoro virtuoso, um namoro santo? Se a gente cultiva virtudes. Se você não cultiva virtudes, a consequência é você, a cada dia, viver relacionamentos que vão mais te ferindo. E alguns homens pensam que as feridas, ou melhor,
As escolhas que ele faz em relação à castidade não ferem de modo nenhum a ele. Pelo contrário, fere profundamente, a ponto de ele não conseguir viver a castidade. Então vejam, a castidade é uma virtude e a gente deve a cada dia cultivar essa virtude. Cultivar essa virtude a partir de como nós nos relacionamos com o nosso corpo, como nós nos relacionamos com o corpo do outro, o que nós assistimos. O que você assiste? O que você assiste? O que você escuta? As músicas de hoje, músicas que são deprimentes, mas o pior é um cristão estar escutando esse tipo de música. O pior é você estar assistindo certas coisas seja na TV aberta, seja agora, né, nas redes sociais. O que você está alimentando no seu coração? Como você poderá viver a castidade se você não alimenta o seu coração com coisas que vão te ajudar a viver a castidade? Aí depois você vai se confessar, você diz: padre, mas eu queria tanto ser casto. Você não queria ser casto. Padre, eu queria tanto viver uma vida virtuosa. Você não queria viver uma vida virtuosa. Porque se você quisesse viver uma vida virtuosa, você buscava os sacramentos, os auxílios da graça de Deus. Você buscava a Eucaristia com mais frequência, a confissão com mais frequência, você meditava a palavra de Deus, você fechava todas as portas para que o demônio não pudesse entrar e desordenar a sua vida. Tem uma frase muito interessante que diz, acho que foi o Raniero Cantalamessa, hoje cardeal. Ele dizia: eu não posso impedir que os passarinhos eles voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Eles façam seus ninhos na minha cabeça. Não posso impedir que ele voe próximo a mim, não posso, mas que eles façam seu ninho na minha cabeça, sim. E às vezes a gente vai deixando, né, com que a nossa cabeça vá como que recebendo tantas coisas, e isso vai nos levar a uma verdadeira desordem. Então o Papa São João Paulo II tinha uma atenção muito grande com os jovens. O Papa São João Paulo II, já na década de 50, na época que ele era professor na faculdade, ele saía com jovens para fazer acampamentos com jovens, para educar os jovens sobre castidade. Desses acampamentos surgiu o livro Amor e Responsabilidade. Ele levava aquilo que ele escrevia e ele refletia com os jovens sobre aqueles temas de sexualidade humana. E através das partilhas dos jovens, ele ia educando aqueles jovens, e depois, quando se tornou Papa, durante 5 anos, praticamente 5 anos ininterruptos, com pequenas interrupções, o Papa falou, e foi o Papa que mais escreveu sobre um único tema. O Papa São João Paulo II falou sobre a teologia do corpo. Então, quanta riqueza, e vale muito a pena que vocês depois escutem, né, que vocês adquiram esses livros muito bons, que vão ajudá-los a crescer na santidade, a se preparar para o estado de vida que vocês são chamados. Você já parou para pensar que Deus pode chamar você jovem a ser um sacerdote? Deus pode chamar você jovem ao matrimônio, e esse matrimônio tem tudo para dar certo se você buscar as coisas certas. Não tem matrimônio para dar certo se você já começa errado. Se você tem vida sexual no seu namoro, vocês vão começar a se usar, fazer um do outro objeto, e o que é que vai acontecer? Depois, aliás, só um detalhezinho aqui, eu acho impressionante, porque os jovens, ludibriados pela mentalidade do mundo, querem viver um namoro que não devem viver. Quando casam,
parece que o sexo se tornou uma coisa fortuita. Parece que você vai viver o ato conjugal, esposa e esposa. Parece que vão fazer aniversário de ato conjugal. Vamos voltar a ter relação conjugal. Parece que bate até palma, né? Pro ato conjugal, né? Completou um ano, vamos bater palma aqui, fez aniversário. É um absurdo. Quando a pessoa tem a bênção de Deus para viver a vida sexual, a pessoa não vive a vida sexual. Quando você cresce no amor, a pessoa, se você não tem vida sexual com ela. O casado tem por vocação, por missão, a vida conjugal. Que absurdo é alguém achar que agora eu tive uma experiência com Deus, eu sou um homem espiritual, não sou mais um homem carnal, eu e a minha esposa não vamos mais ter relação sexual, porque nós decidimos, porque Deus entrou na nossa vida e a partir de agora nós vamos viver como amigos, nós vamos viver agora somente uma vida espiritual. O que é o sexo para você, meu irmão? Então o sexo para você é uma coisa que é pecaminosa. O sexo não é algo pecaminoso, faz parte do projeto de Deus. Então, casados que estão aqui, pela misericórdia de Deus, deixa essa mentalidade completamente distorcida e comecem a viver o matrimônio de vocês. O matrimônio precisa ser aberto à vida, sempre sem uso de contraceptivo. E aqui é outro detalhe, não dá tempo de a gente ficar explicando tudo com muito detalhe, mas aqui só tocando nesse ponto. Relacionamento precisa acontecer de entrega total. É para isso que tem, e aqui não vou explicar, tem essa pergunta, mas é muito demorada essa explicação, do método Billis, que é o método natural da igreja. O método Billis é o método natural para que você possa viver a vida conjugal, viver a dimensão unitiva do seu matrimônio e para que você possa espaçar filhos dentro do projeto de Deus. Não utilizar o método Billis para vocês evitarem filhos como se filho fosse um problema. Filho não é problema. Filho não é problema. Espaçar os filhos dentro do projeto do casal, o planejamento familiar, sim, mas sempre abertos a... Então vejam a grande riqueza da teologia do corpo, que versa sobre todos esses temas que a gente está aqui tocando alguns pontos, mas que, por isso que eu falei para vocês, que vale a pena um curso, né, que vocês vão poder tocar em outros aspectos de todos esses temas que a gente está conversando aqui. Então, a teologia do corpo nasce no início do pontificado, isso em 1979, e se conclui em 1984. Começa em setembro de 79 e vai até novembro de 84. O que significa a sexualidade humana? A sexualidade humana aqui um detalhe interessante, né? Eu queria tocar. A sexualidade humana é um componente constitutivo de quem eu sou. Eu não tenho como separar a minha sexualidade de quem eu sou. Não tenho. Quando Deus me criou, aqui um outro detalhe. A sexualidade, vocês conseguem perceber que a sexualidade, ela também tem a ver com a eternidade? Quem aqui consegue compreender que sua sexualidade tem algo a ver com a eternidade? Levante a mão. Ninguém, né? Mas eu vou explicar e você precisa entender. É verdade que no céu não vai existir o uso da genitalidade. Não tem sentido no céu a genitalidade. Mas Deus, quando te criou, Deus te criou para cumprir uma missão na terra, seja através do seu estado de vida, matrimônio, o celibato,
e o sacerdócio. Todos nós, por isso que ninguém foi criado para a solteirice, viu? Não existe esse estado de vida, solteirice. Por muitos motivos, alguém pode ser solteiro, né? Você pode ser solteiro porque os seus pais envelheceram e você precisou cuidar dos seus pais. Você não encontrou alguém que realmente pudesse assumir com essa pessoa o compromisso do matrimônio, mas todo mundo foi criado para viver uma vocação: matrimônio, celibato ou sacerdócio, todos nós. O matrimônio, Deus, quando criou o homem e a mulher, e todos nós aqui, independente do que você seja, padre, eu sou celibatário, todos nós temos uma vocação natural para o matrimônio, até mesmo o padre. Ou seja, todos nós temos uma inclinação natural para o matrimônio, todos nós. Porém, existe a inclinação natural e existe a vocação sobrenatural à vida celibatária, que alguns são chamados. Nesse caso, eu como sacerdote, eu sou chamado a colocar todas as potências do meu ser, as potências afetivas, toda a energia que existe no meu ser masculino, colocar tudo isso a serviço dos outros. Essa é a vida do sacerdote. O sacerdote canaliza toda a energia sexual, todo o celibatário, toda a energia sexual, tudo aquilo que ele traz dentro de si para amar a Deus e amar os outros, ofertando a sua vida a serviço dos outros. Você casado também canaliza o seu amor, dirigindo o seu amor para uma única pessoa. O seu amor não é um amor disperso, o seu amor é canalizado para alguém. Por isso que existe o matrimônio, a gente canaliza o amor para uma determinada pessoa. A vocação, essa é a vocação. E você se abre aos filhos, porque você participa da obra co-criadora de Deus. Você se torna participante da obra co-criadora de Deus, os pais. E para que você participa dessa obra? Para que no céu existam, né? Deus nos criou todos para o céu, todos para o céu, todos para a santidade. Então um dia nós estaremos no céu, e no céu você vai estar com o seu corpo sexuado. Veja o que eu falei no início, o que eu disse no início: o nosso corpo, a nossa sexualidade tem uma vocação eterna. No céu você não vai deixar de ser homem se você é homem, e não deixará de ser mulher se você é mulher. E no céu você vai amar plenamente a Deus, com o seu corpo, como homem ou como mulher. Então vejam, quando Deus criou homem e mulher, para a vocação matrimonial, para que eles pudessem gerar filhos para o céu, para Deus. Então a sexualidade tem esse sentido, e a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende esse sentido, a gente não vive a nossa sexualidade de qualquer jeito. Então a sexualidade, para ser vivida de acordo com a vontade de Deus, precisa ser vivida de acordo com o projeto divino, considerando os desafios naturais, porque todos nós temos desafios. É desafiante viver a castidade, sim ou não? Faz parte. Mas a gente sabe muito bem que quando nós vivemos uma vida voltada para Deus, com os auxílios divinos da sua graça, nós podemos viver a nossa sexualidade de acordo com a vontade de Deus. Então, a sexualidade faz parte de quem você é. Preste atenção. E hoje qual é o grande problema? Que as pessoas, vocês sabem que quem aqui tem Facebook? Pode até procurar isso. Alguém tem Facebook aqui? Você pode procurar no Facebook, porque o que é que o Facebook fez? O Facebook tem um grupo, tem pessoas, né, que fazem parte do marketing, né, do Facebook, para divulgar, né, o modo como as pessoas elas se identificam a nível sexual. Então o que é que eles fizeram?
eles colocaram lá quais são os dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher. O gênero masculino e feminino, o sexo homem e mulher. O que é que eles fizeram? Colocaram, definiram 50 na época, 50 possíveis definições sobre como a pessoa se identifica a nível sexual. Cada uma colocava lá o que ela, tinha lá os nomes: sexo fluido, neutrais, acho que é assim que se diz, e diversas outras coisas, não binário, não sei o que, binário, a forma como as pessoas hoje elas se identificam. E o que é que aconteceu? Algumas pessoas disseram assim: não, mas eu não me identifico com nenhum desses 50. Aí o que é que esse departamento criou? Outros, cada coloca lá. Se não se define com nenhum desses 50, coloca ali como você se define. Vejam o que a ideologia de gênero foi gerando e criando nas pessoas. As pessoas começaram a dizer que elas, e esse é o grande problema da ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero começou a fazer o seguinte: desconstruir o conceito de sexo, homem, mulher, e passar a colocar no centro a dimensão cultural, ou seja, criaram o termo gênero, e o termo gênero é uma abordagem cultural do que você se identifica, como psicologicamente você se entende. Foi isso. Então, a parte biológica, para eles, não tinha nada a ver. Agora, quando uma criança nasce, quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Quando a sua filha, você tem sua filha ou filho? Tenho 2 filhos e uma filha. Dois filhos e uma filha. Quando você fez o ultrassom, são mais ou menos o que? 3 meses? Mais ou menos para saber, 3 meses, para saber qual é o sexo da criança. Como é que o médico disse para você? O que é que o médico disse para você? Sexo masculino. Certamente ele não disse, ele é binário. O médico não disse que ele era binário. O médico disse homem ou mulher. Ou seja, a biologia, a sua biologia diz muito sobre você. Quem é casado sabe muito bem disso. Você coloca um homem e uma mulher, você vai perceber que a visão de mundo do homem é diferente da visão de mundo da mulher. E Deus fez assim mesmo, para se complementar. Deus fez assim mesmo para se complementar. Se complementa o corpo. Você consegue entender um corpo humano, um corpo masculino é capaz de se unir ao corpo, um outro corpo masculino? Não. O genital foi feito para, e o Papa São João Paulo II vai chamar de, ele usa um termo muito bonito sobre essa parte do corpo, porque ele vai falar agora me esqueci o termo que ele usa, que é a linguagem do corpo. A linguagem do corpo. O corpo já diz tudo. Quando você olha para o corpo, você já entende tudo, porque o corpo transmite aquilo que ele é. Eu não tenho como olhar. Como é teu nome? Denisa. Eu não tenho como olhar para a Denisa e dizer que ela é um homem. Porque a Denisa, padre, mas quando alguém faz uma mudança, faz uma mudança no seu corpo, é claro que isso vai, o estereótipo pode até mudar, mas a parte ontológica da pessoa você não é capaz de mudar. Você não é capaz de mudar o ser da pessoa. Por isso que muitas pessoas que fazem transições, esse tipo de transição, até mesmo praticam suicídio. Por quê? Porque ela não tem como mudar aqui dentro da cabeça dela. Ela não tem como fazer essa cirurgia. Entende? Não tem como fazer a cirurgia. Ontologicamente ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ser homem ou mulher. Padre, mas existem casos de que uma pessoa não se identifica com o gênero, não a partir da perspectiva da ideologia de gênero. Existem sim
situações, inclusive de crianças, que naturalmente, você é uma criança, você ali é adolescente, naturalmente você ainda está se identificando. E é por isso que precisa existir pai e mãe. Pai e mãe, porque o filho precisa ter uma referência masculina. Por isso o pai está aqui, abraça o seu filho, traga o seu filho para perto de você, mostre para que seja referência para ele como homem. E a mulher precisa ser referência para a sua filha como mulher. Normalmente é assim que acontece. A mulher se identifica com a sua mãe e o filho se identifica com o seu pai. Quando não tem filho, quantas vezes eu confesso muitas pessoas nessa situação, a pessoa vem e tem coisas que, olha, que parece que assim, é fato. Muitas dessas, sejam homens e mulheres, muitos que têm uma identidade comprometida, muitos infelizmente sofreram abuso sexual, começou a confundir a identidade, ou muitas vezes não tiveram essa referência. O que é que um jovem homem procura em outro homem? Ele procura uma segurança que ele não teve no pai dele. Não teve nem no pai dele, ou no padrasto, enfim, uma referência masculina. Uma presença masculina que fosse uma referência para ele. Então vejam como muitas vezes vai existir a disforia de gênero. Disforia de gênero é quando aquela criança, aquele adolescente tem uma certa confusão na sua identidade. Muitos desses casos se resolvem ali mesmo na adolescência, o jovem vai crescendo e vai depois se identificando corretamente. Mas pode existir. Qual é o problema da ideologia de gênero? Que fizeram com que os nossos jovens começassem a se usar sem ter problema nenhum de confusão na identidade. As meninas começaram a se relacionar com outras, os homens que não tinham também nenhum tipo de problema na identidade começaram a ficar com outros, e aí se normalizou o comportamento. Por quê? Porque a ideologia de gênero vai falar o quê? Que você faz uma opção sexual. Então, se você faz uma opção sexual, você pode, mesmo que você não tenha nenhum tipo de confusão na identidade, você pode ali ficar com a mulher, você pode ficar com outro homem, sendo mulher, ou seja, a ideologia de gênero começou a bagunçar e hoje nós temos muitos jovens bagunçados, muitos jovens confusos, e a gente precisa muito pedir a Deus e trabalhar. Por isso que a teologia do corpo é tão rica, tão necessária para a nossa vida. Que hora tem aí? Para não me alongar muito, alguém tem alguma pergunta a partir do que eu falei? Alguém tem alguma pergunta? A partir do que eu falei, vocês entenderam o que eu falei? Sim. Foi claro? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Só pra gente. Enquanto, comunidade, tudo que é em vista da evangelização, como atualmente a gente ajudar os jovens a orientar como viver o namoro casto? Como viver o namoro casto? A primeira coisa que é muito importante a gente na verdade tem muitas estratégias para atrair o jovem para Deus. Você tem um acampamento de jovens, você tem um renascer, um aleluia, você tem, e graças a Deus a gente precisa alcançar os jovens já ali, o jovem não, a criança, ali adolescente, porque se a gente não alcança, o mundo alcança. Com 11 anos, 12 anos, você ajudar aquele jovem a conhecer a Deus. Segundo, se os jovens estão nos nossos grupos de oração, nós estamos criando nele essa consciência sobre vida sacramental. Normalmente existem os acompanhamentos, se você é pastor de grupo de oração, você vai acompanhar as suas ovelhas, vai tocar nesses problemas, essas questões. Se tem grupos de casais, você vai ajudar os casais também a serem formados a ponto deles estarem próximos e educarem seus filhos. A comunidade tem um leque, cursos, eventos, congressos, CJS, enfim,
Eu acho que a comunidade, e hoje na verdade nós temos muitos acessos positivos para ajudar os nossos jovens. Agora é claro que é preciso que a gente crie essas alternativas para que o jovem chegue a nós, né? Às vezes a gente não cria esses momentos. Aqui a Maranguape, né? Preciso criar, né, ações, eventos, seminários, isso já existe, né, no planejamento, e depois trabalhar. Porque às vezes o que é que acontece? A gente traz o jovem e não trabalha esses aspectos na vida dos jovens. Aí também, ou na vida do casal. O casal começa a fazer parte da obra e a gente não tem atenção em trabalhar aquilo que é parte da vida conjugal, da vida do casal. A gente tem que trabalhar isso também. Não é simplesmente as pessoas chegam e... Não, é trabalhar, é formar consciência. Porque muitas pessoas realmente chegam, muitos católicos, infelizmente, tem muito católico, que realmente tem uma visão deformada da igreja. E aí, precisa trazer para perto, para formar essas pessoas. Mas hoje tem muitos acessos, muitos meios para você formar as pessoas nesse campo também da castidade. Mais alguma pergunta para terminar? Que já está 9h30, já são 9h30, né? Quis fazer esse momento mais breve para, né, aproveitar que realmente Deus nos permitiu esse momento. Alguma pergunta? Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Qualquer tipo de pergunta. Vocês são envergonhados a si mesmo, né? A gente parece que não tem medo de falar sobre sexo, né? Mas às vezes a gente tem medo de falar sobre sexo. A gente acha, né, que tem que ficar... Precisamos falar sobre isso. Aliás, eu queria finalizar dizendo isso. Pai e mãe, se você não falar sobre sexo para a sua filha adolescente, para o seu filho adolescente, eles vão ser formados pelas redes sociais e eles vão destruir a vida deles. A gente precisa conversar com liberdade. O tempo de hoje exige isso. Antigamente, os nossos pais, nossos avós, eles não tinham muita habilidade para falar sobre isso, né? Era um tabu, não tinham muita habilidade para falar sobre isso. E ao mesmo tempo, a própria sociedade, que não era uma sociedade tão corrompida como hoje, a sociedade protegia os jovens, porque a sociedade, ela tinha, mesmo nem todas as pessoas vivendo, né, de acordo com os ensinamentos da fé, a sociedade tinha valores ali embutidos nela. Mas hoje não existe mais isso. Hoje a nossa sociedade, ela promove poliamor. A nossa sociedade hoje fala abertamente. Você vê aí, homem com 3 mulheres ou uma mulher com 3 homens. Esse mundo jaz sob o poder do demônio. E a gente precisa começar a trabalhar isso. Hoje as pessoas se divorciam porque elas não querem sofrer nada, como se a vida cotidiana não exigisse sofrimento. E eu não estou falando de sofrimento de alguém, de uma agressão do esposo na esposa, porque isso aí, inclusive uma esposa que sofre algum tipo de agressão nesse sentido, a igreja fala sobre ela se deixar aquele ambiente para não vir a acontecer algo pior. Mas uma coisa é a separação dos corpos, outra coisa é divórcio. Entende? Outra coisa, então hoje qualquer coisa é, não, eu vou me separar. Não entendeu o sentido do matrimônio. Não entendeu o sentido do matrimônio. Então, queridos irmãos, precisamos assumir responsabilidades. São vocês. Claro, mas eu tenho pouco conhecimento sobre isso. Tem muita coisa, muito conteúdo bom e muita leitura maravilhosa para te ajudar a crescer nesses aspectos. Só precisamos realmente assumir a nossa missão, o nosso apostolado, né, como comunidade. E certamente aqui em Maranguape o Shalom precisa ser muito atuante nesse sentido. Amém? Amém. Só vamos rezar pelo... Cadê os vocacionados? Tem vocacionados para a gente rezar por eles.
finalizar esse momento, dar uma bênção em vocês. Um momento